Amados, há uma percepção de que a geração atual não valoriza compromissos. Ela, na verdade, se vê motivada pelas profundas mudanças comportamentais e sociais das últimas décadas. Nunca se avançou em tecnologia como nós temos avançado nos últimos anos. Especialistas e estudos sugerem que nós estamos vivendo a era do desapego e da autossuficiência, onde as relações tornam-se mais frágeis e descartáveis. E como consequência, nós temos, por exemplo, o medo da perda da autonomia. Para a geração atual, nomear um relacionamento ou firmar um compromisso formal pode ser visto como estar aprisionado. E claro, as pessoas não querem assumir compromissos de longo prazo. Há também, como consequência, aquilo que nós chamamos de a era do desapego. Virou uma tendência a ser desapegado, e muitas vezes por uma proteção emocional, evitando assim se envolver profundamente num relacionamento, com a desculpa de não sofrer. A ideia de que quem se apaixona primeiro perde, reflete uma postura defensiva nas relações. Além disso, nós também vivemos uma cultura da ocupação e da descartabilidade. A pressa e a produtividade no trabalho ocupam tanto tempo que a vida pessoal se transforma em uma lista de tarefas, gerando vazios e relações superficiais. O corre-corre nos empurra a relações cada vez mais frágeis. Não há profundidade nos relacionamentos, quer seja entre amigos, quer seja mesmo no casamento. Também nós vemos um narcisismo coletivo. Há uma hipervalorização da independência absoluta, levando a considerar que qualquer vínculo duradouro é um peso. E isso faz com que haja isolamento das pessoas. E não apenas com relação ao medo de se relacionar com outra pessoa, mas também até mesmo com a igreja. É crescente, por exemplo, o número de desigrejados, de pessoas que não querem assumir compromissos com a igreja. A mudança no trabalho é uma consequência disso. Estudos mostram que mais da metade da geração atual aceita empregos sem compromisso de longo prazo e muda de trabalho frequentemente, buscando a flexibilidade em vez da estabilidade. Essa é a geração que nós estamos vivendo e que, na verdade, infelizmente, os nossos jovens, os nossos adolescentes estão herdando. Como será que isso influencia o compromisso com Deus e o compromisso com a igreja? Eu entendo que a relação do cristão com a igreja deve ser de compromisso. Você não pode querer ser um visitante, um turista. Você é parte da família de Deus. Assim, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em 2 livros que nós meditaremos nessa noite. O primeiro deles é na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versos 22 e 23. Em seguida, vamos ler Hebreus, capítulo 10, verso 25. À medida que você encontrar, convido a colocar-se de pé para fazermos a leitura dos textos sagrados. Diz assim a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A igreja que é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Agora, vá lá para Hebreus, capítulo 10, verso 25. Diz assim a palavra de Deus: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, Deus Todo-Poderoso, temos lido a Tua Palavra e pedimos, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo na condução, na ministração, daquilo que Tu tens preparado para o Teu povo, para a Tua igreja. Usa-me, ó Deus, como instrumento Teu, diante daquilo, Senhor, que Deus tem colocado no meu coração, que Deus me permitiu estudar, e que agora, Senhor, eu possa trazer como bom alimento, Senhor, ao Teu rebanho. Abençoa, Senhor, a todos estes que se fazem presentes. Abençoa, Senhor, aqueles que estão participando através dessa live, no nosso canal no YouTube, mas também aqueles que posteriormente terão acesso, Senhor, a esta pregação.
Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo a tua vontade a cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se, queridos. Você em algum momento da sua vida já se perguntou por que ir à igreja? Por que se comprometer com a igreja? A primeira resposta, ela é facilmente encontrada aqui em Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. O motivo de ir à igreja, o motivo de nos comprometermos com a igreja, é porque a igreja é o corpo de Cristo. E Paulo faz uso dessa figura de linguagem, que é uma metáfora bíblica, para definir quem são os cristãos, como corpo de Cristo. Ele, Jesus, é a cabeça. Esta união espiritual e mística destaca a diversidade de dons e bênçãos que o Senhor derrama sobre o seu povo. Mas não somente isso, também revela a necessidade de comunhão, o trabalho em equipe para a obra de Deus e a dependência mútua que temos uns com os outros. É maravilhoso nós podermos chegar a um irmão e pedir que ele interceda por nós diante de uma causa aos pés da cruz. É maravilhoso poder contribuir para a obra e abençoar o necessitado. Tudo isso se refere a ser igreja. Há cristãos que dizem não precisar ir à igreja. São apáticos, indiferentes e fazem pouco ou nada, seja para o Senhor ou para o seu próprio crescimento pessoal ou dos irmãos. A sua visão é de que não precisa ter nenhum relacionamento com os seus irmãos em Cristo. Simplesmente se afundam numa autocomiseração, lambendo as mágoas e feridas do passado. Sim, eu sei que é triste que alguns tenham sido abusados espiritualmente pelas doenças de igrejas ruins. Mas o meu conselho, a minha exortação é que haja uma renovação. Caso contrário, você não realizará nada em sua vida, nem servirá ao Senhor. Se você ficar olhando para o passado, para as dores, para os sofrimentos, para as frustrações que ocorreram em algum momento da sua vida, em especial enquanto membro de uma igreja, eu quero dizer que você precisa olhar numa nova perspectiva. Certamente, o inimigo das nossas almas é o mais interessado em causar dúvida ou até mesmo dissuadir você de congregar-se. Se alguém interessado para que você permaneça distante da igreja, para que você não tenha comunhão com os santos, esse é o diabo. E a minha resposta para você é: sim, nós precisamos ir a uma igreja bíblica e saudável para sermos revigorados e renovados para a obra do nosso Senhor. E a igreja cristã Gileade se coloca como uma igreja séria, bíblica. Na adoração coletiva com os nossos irmãos, como nós estivemos ainda há pouco aqui, nós temos um vislumbre do céu. Precisamos sim de um lugar onde possamos crescer, ser encorajados e alimentados, para que sejamos cheios do poder e assim possamos testemunhar de Cristo para as pessoas ao nosso redor, quer na nossa vizinhança, com os nossos parentes, colegas de escola, faculdade ou de trabalho. Nosso poder não é para ostentação, o nosso poder é para a glória de Deus e para a proclamação do Evangelho. Na carta aos Efésios, nós somos instados a nos posicionarmos firmemente e nos comprometermos com o chamado do nosso Senhor. O Senhor nos tem chamado, a Bíblia diz que Ele nos chamou, Ele nos escolheu. E diante do chamado de Deus, nós não podemos ficar totalmente paralisados. Precisamos lutar contra a tentação de nos isolarmos. Como nós falamos, essa é uma geração onde as pessoas acabam por se isolar, vivem no seu mundinho. Porém, nós precisamos entender que o estilo de vida apressado e sem propósito que está ao nosso redor não nos leva a responsabilidades, não nos traz promessas da vida vindoura que a palavra de Deus nos apresenta. Muitos cristãos tentam fugir do seu chamado e até mesmo substituí-lo por qualquer coisa que encontrem. Muitos cristãos não querem obedecer o chamado de Deus para ser igreja, não apenas estar na igreja. E alguns passam com isso a buscar subterfúgios. Não que o que alguns façam seja errado. Por exemplo, dormir mais tempo na academia, passear no shopping.
isso se torna coisas boas, mas para essas pessoas se tornam urgentes. Mas não somente isso, é preciso assistir o dorama, não posso perder a nova série que se iniciou. Ou quem sabe, o futebol nas tardes de domingo, tem o horário marcado todas as 4 horas da tarde. Sempre tem algo urgente e muito importante, principalmente nos dias de culto. Pastor, me desculpe, mas hoje eu não posso. A igreja, queridos, passa a ser vista como uma visita adiável. Quem sabe, no próximo domingo, conte comigo, se Deus permitir, claro. Podemos, queridos, até mesmo ter a intenção e o desejo de ir, mas outras coisas simplesmente parecem ter uma urgência e uma necessidade maior. Assim, quando deixamos de ir à igreja, nós perdemos o brilho que Cristo tem a nos oferecer. Perdemos a companhia e a comunhão dos irmãos. E como é bom a gente poder estar na igreja e rever irmãos a quem nós passamos uma semana ausente, para aqueles que às vezes não podem estar conosco nos cultos da semana. Se não estivermos comprometidos com a igreja, não haverá ninguém para nos corrigir, não haverá ninguém para nos apoiar, nos incentivar, ou até mesmo para sentir a nossa falta quando não comparecemos ao culto. Se você se ausenta de forma tão rotineira, tão constante, daqui a pouco a sua ausência já não é mais notada. Se ninguém estiver nos esperando, podemos inventar todas as desculpas possíveis para não ir à casa do Senhor. E então, um efeito cascata ocorrerá. Quando negligenciamos a igreja, as nossas práticas espirituais vão de mal a pior. A oração fica de lado. Talvez, se tivermos tempo, possamos orar, desde que não demore muito. Porque a oração tem que ser rápida. Deus já sabe o que eu vou dizer mesmo. Para que ficar passando tanto tempo em oração? O mesmo acontecerá com a leitura bíblica. Ler a Bíblia todos os dias, meu Deus do céu. Para quê? E as devocionais? Basta uma vez por semana. Queridos, o crescimento que experimentamos em Cristo perde a estabilidade quando nós deixamos de ser igreja, de estar na igreja. E a rotina que nos mantém motivados começa a diminuir. E passamos a sucumbir frente à preguiça e outros compromissos. Precisamos estar comprometidos com a igreja, porque nós precisamos uns dos outros. A qualidade da nossa fé e da nossa vida na igreja é formada e demonstrada pela qualidade da nossa vida espiritual e pela disciplina e obediência a Deus. Infelizmente, há muitos que veem a igreja apenas como um ambiente social. Eu sei que é muito bom reencontrarmos irmãos. Outros veem a igreja apenas como um local onde possam receber bênção. Não, eu vou para a igreja porque o irmão vai me dar uma cesta básica. Ou então eu vou para a igreja porque eu quero receber a cura da libertação. A oração da libertação, né? E aí a gente começa a buscar alvos ou coisas que nos beneficiem. Mas, em primeiro lugar, o ato de estar coletivamente como corpo na igreja é a gente poder se reunir para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não que eu não possa fazer isso na minha casa, mas como é maravilhoso, queridos, estarmos juntos e podermos celebrar o nome do Senhor. Isso é uma antecipação daquilo que estará acontecendo na glória eterna, quando estaremos juntos, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, povos de todas as tribos, de todas as nações, de todos os tempos, reunindo e celebrando ao Rei, àquele que venceu e que volta para buscar a sua noiva. É esse crescimento em Cristo, amados, que impulsiona a igreja a formar uma equipe de apoio e cooperação mútuos. É por isso que nós temos ministérios na igreja. Temos ministério de casais. Ontem nós tivemos uma celebração maravilhosa aqui com a exibição de um filme no Cine Gileade para os casais. Nós tivemos recentemente uma programação com as mulheres, com os homens, cada ministério, adolescentes, jovens, se revezando para fazer com que o corpo de Cristo seja edificado. Mas não apenas isso, para que outras vidas também conheçam a Jesus e passem a ter esse tempo de comunhão. Busque, amado, comunhão em Cristo e a ajuda de outros, porque enquanto cuidamos uns dos outros, nós crescemos coletivamente em Cristo e não perdemos o que Ele tem para nós.
Nós não vemos para a igreja apenas para nos alimentarmos, para engordarmos, mas também para alimentarmos outros, para abençoarmos. Hoje pela manhã, aqui na escola bíblica, o irmão Flávio estava ministrando na sala de adultos, uma aula maravilhosa. Ali atrás estava o Aoliabe com os jovens, cada sala podendo ministrar a palavra de Deus. E eu fico pensando, queridos, como a gente perde tempo não aproveitando esse momento de ensino da palavra de Deus. Mais cedo, estivemos aqui com o diácono Nadson e a obreira Paula, no momento de consagração. Que consagração abençoada, coisa tremenda. Isso é igreja, isso é comunhão. E amados, é claro que o fato de estarmos na igreja, o fato de sermos igreja, isso não nos isenta, não nos imuniza, não nos impede de passarmos por problemas. Tempos difíceis surgem em nossa igreja. Podemos usar esses tempos como oportunidades, nos perguntando: o que posso aprender e levar comigo para me edificar mais na fé e na maturidade? Não ver o problema apenas como algo que me faz sofrer, que me faz entristecer, mas também que me faz crescer. Deus quer que sejamos, queridos, pressionados para que possamos produzir frutos e não para reclamarmos. Para nós obtermos o bom azeite extra virgem, aquele fruto precisa ser prensado. O fruto da oliveira precisa ser prensado, aquela azeitona precisa ser prensada. O mesmo jeito, o suco de uva, do qual nós vamos participar daqui a alguns minutos, da ceia do Senhor, para chegar até nós, aquela uva precisou ser prensada. E às vezes, amados, para nós produzirmos o melhor fruto, para nós produzirmos as melhores coisas, nós passamos por lutas e provações. Mas a Bíblia diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor estará conosco em todos os momentos, por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, Ele não nos abandonou, Ele não nos abandona e Ele jamais nos abandonará. As nossas provações e mágoas se tornarão desperdícios tolos e sofrimento real. Mas se aprendermos e crescermos por meio dessas provações, elas se tornarão a grande sala de aula da nossa vida, e nos educarão melhor do que qualquer diploma universitário. A alegria do Senhor é o que nos ajuda a produzir a nossa força. Daí o profeta Isaías, no capítulo 40, verso 29, dizer: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Se você se sente abatido, se você se sente derrotado, eu quero te dizer que você está no lugar certo para receber a força daquele que tem poder para restaurar o teu vigor. Mas devemos ter cuidado, queridos, com a amargura que também surge das expectativas não atendidas quando o nosso foco não está em Cristo. Esaú trocou o seu direito de primogenitura por comida. A sua insensatez o fez perder a sua bênção e resultou em uma vida de amargura. Portanto, venha a Deus, a Jesus, que nos dá uma nova aliança como Salvador e Senhor. A Bíblia diz que quando ele estava com seus discípulos naquela que seria a sua última noite de Páscoa, de celebração com aqueles discípulos amados com quem convivera por 3 anos de ministério, ele toma o cálice e diz: este cálice é a nova aliança, o cálice da nova aliança que celebro com a minha igreja. O Senhor tem celebrado essa aliança com cada um de nós, queridos. No momento da nossa conversão, nós provamos deste cálice, porque na cruz o Senhor derramou o seu sangue, e o seu sangue nos purificou, nos redimiu de todo o pecado. Nós provamos deste cálice nesse momento da nossa vida, enquanto caminhamos com Cristo, porque nesse processo de santificação, nós participamos da ceia e trazemos à memória aquele que nos traz esperança, e nos arrependemos e continuamos avançando, como diz Paulo, prossigo para o alvo. Mas nós também participamos desse momento, porque haverá um dia que nós estaremos com Ele, participando das bodas do Cordeiro. Não mais tomaremos um vinho como esse que estaremos participando aqui, mas estaremos na presença eterna, com corpos incorruptíveis, diante do Senhor. Nós temos um Deus santíssimo, que não será frustrado, não será deturpado ou desrespeitado. Portanto, coloquemos enquanto igreja, enquanto povo de Deus, a nossa fé e esperança nele, e não no que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer conosco. Se você
tem um sentimento de amargura, de tristeza, de frustração diante de coisas que aconteceram no seu passado, na igreja A, na igreja B, ou até mesmo aqui na Gileade, eu quero te dizer que o renovo de Deus para você é hoje. Deus deseja transformar a sua vida. Lembre-se, nós experimentamos o seu amor e a sua graça, e sentimos comunhão e poder, pois nós somos seu povo, e Ele é o nosso Senhor amoroso. Como cristãos, sejamos gratos por quem somos em Cristo, porque outrora estávamos mergulhados em nossos delitos e pecados, outrora estávamos afastados de Deus, outrora o nosso salário era a morte, mas hoje nós temos a perspectiva de um amanhã que vai surgir para o povo de Deus eternamente na presença do Senhor, e nós já passamos a gozar dessa experiência agora. Não esperemos para depois. Alguns podem dizer: pastor, eu estou muito aborrecido, eu estou muito triste, quem sabe depois, quando eu fizer uma terapia, quando eu tiver sessões com a psicóloga. Tudo isso é bênção, é bom fazer terapia. Nunca fiz, mas eu acredito que seja bom, porque muita gente faz. Mas, queridos, independente disso, o que eu quero dizer é que quem mais pode tratar a tua alma, quem mais pode tratar a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, os teus medos, as tuas dúvidas, as tuas frustrações, é o Senhor. O compromisso com a igreja vai além de simplesmente comparecer aos cultos. É um compromisso com a obra do nosso Senhor e requer submissão à sua autoridade e participação ativa. Como eu disse, nós não fomos chamados para sermos visitantes ou turistas na igreja. Nós somos chamados para participarmos da obra de Deus. E isso, queridos, precisa ser feito constantemente com os nossos dons e talentos que Ele nos tem confiado. Significa doar-se e receber a graça e amor de Deus através do seu irmão. Estar comprometido significa não passar meses ou anos procurando uma igreja ideal, tornando-se tão exigente que nem mesmo se existisse uma igreja perfeita, e ela não existe aqui nesse mundo, isso iria lhe satisfazer. Na verdade, nós precisamos sim ser criteriosos e garantir que a igreja que nós escolhemos nos congregar seja uma igreja fundamentada em uma teologia correta, que pratique a arte do cuidado, do acolhimento, e que ofereça o ministério que precisamos, o apoio, a ajuda. Mas não tenhamos expectativas tão altas que nenhuma igreja conseguirá atendê-las. Lembre-se, a igreja é uma instituição imperfeita, em processo de santificação. E aqui falo de igreja, não as quatro paredes. Aqui falo de igreja, não o ambiente climatizado, as cadeiras acolchoadas. Não, nada disso. Falo de igreja enquanto povo de Deus, você, eu, nós que aqui nos congregamos. E nós somos imperfeitos. É por isso que essa igreja ainda é imperfeita. Não espere assim perfeição, não espere que nós venhamos a acertar sempre. Mas espere uma disposição para crescer em direção à santificação. Essa, queridos, esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Nessa última terça-feira, eu estive ministrando aqui na igreja sobre santidade e pureza. Queridos, são alvos para a igreja e alvos para todo adolescente, jovem, homem, ancião. Todos nós somos chamados, porque o Senhor diz: sede santo como eu sou santo. É um alvo a ser perseguido, é um alvo a ser buscado. E quantas vezes nós não nos sentimos distantes disso? E aí, apesar de tudo, o Senhor nos acolhe, como aquela mulher que foi pega em adultério e foi trazida diante de Cristo pelos seus algozes, pelos seus acusadores. Aqueles homens não apenas queriam imprimir a lei, levá-la à morte, mas queriam pegar Jesus em algum erro. E a resposta de Cristo a todos eles foi: atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Dos mais velhos aos mais jovens, todos se retiraram, porque todos perceberam, queridos, que são pecadores. E a resposta de Cristo para aquela mulher foi: vá e não peques mais. Queridos, nós precisamos entender que o pecado é um erro de percurso. O pecado não pode ser uma regra, uma norma na nossa vida. O pecado tem que ser encarado como uma exceção. A Gileade, a igreja com a qual nos comprometemos, deve nos impulsionar a falar publicamente sobre a nossa fé. Se aqueles que vêm ao
púlpito dessa igreja, não nos levar a proclamar o Evangelho, a achar que ser igreja é apenas estar nos cultos de domingo, ou de terça, ou de quinta, e se dar por satisfeito com as ministrações, quer seja de louvores, quer seja de pregação, e que está tudo bem. Não! A palavra de Deus diz que nós precisamos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. O que é que nós, enquanto igreja cristã de Gileade, temos feito nas oportunidades para levar a mensagem do Evangelho? Devemos, queridos, ser fiéis também em nosso zelo de obedecer e fazer a vontade do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida precisam estar debaixo da autoridade do Senhor. E isso quer dizer com relação ao cuidado no nosso relacionamento conjugal. Meu Deus, como o diabo tem procurado destruir casamentos. Nós estaremos agora no primeiro final de junho realizando o nosso encontro de casais com Cristo. Sabemos da responsabilidade, do compromisso que é investir em família. Tivemos em 2025 o curso Paz para toda a Vida. Investimos nos jovens, nos adolescentes, porque essa nova geração dará continuidade àquilo que nós estamos ministrando, ensinando no púlpito da igreja. Mas nós sabemos, queridos, o quanto nós somos afrontados por levarmos valores e princípios da palavra de Deus à nossa comunidade ou aonde o Senhor nos tem colocado. Mas isso não pode nos induzir a nos calarmos, isso não pode nos levar a nos omitirmos na responsabilidade que temos enquanto igreja de ser sal da terra e luz do mundo. Mas não apenas em essa ou aquela área. Tem coisas que as pessoas às vezes têm dificuldades de falar, mas enquanto pastor eu não posso me omitir disso. Lá em 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, o apóstolo Paulo diz: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Queridos, nesse texto, nós encontramos um princípio da regularidade. A contribuição na casa do Senhor deveria ser separada com periodicidade, no primeiro dia. Aquele povo foi ensinado, foi instruído a separar a sua contribuição. Hoje, as pessoas não levam mais isso a sério. As pessoas querem a bênção, querem o gozo da bênção, mas não querem o ônus da contribuição, da responsabilidade da participação. A outra coisa que nós vemos desse texto é que Paulo nos ensina o princípio da proporcionalidade, de acordo com a sua renda. É interessante porque nas Escrituras, quando o Senhor estabeleceu o dízimo, Ele estabeleceu um propósito para a igreja. Aquele que ganha mais, contribui mais, porque ele está contribuindo com 10% da sua renda. Aquele que ganha menos, contribui menos, porque ele está contribuindo com 10% da sua renda. Mas nem o que ganha mais, nem o que ganha menos, deixa de contribuir na casa do Senhor. Há uma proporcionalidade. E por fim, em 2 Coríntios 9:7, Paulo menciona um terceiro princípio, o princípio da alegria. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. O ato de contribuir na casa do Senhor não deve ser algo pesaroso. Meu Deus do céu, está chegando o final do mês, início do mês, eu vou ter que dar o meu dízimo, que coisa triste. Não dê. Se isso é para a tristeza do teu coração, não dê. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso não com pesar ou por obrigação, mas com alegria. Esse deve ser o sentimento, queridos, que nós devemos ter. Nós não avaliamos o que outros pastores ou outras igrejas fazem com a administração das contribuições. Eu só posso dar conta daquilo que chega às minhas mãos. Eu sou responsável, não apenas pelo rebanho, pelo povo de Deus, mas por tudo aquilo que diz respeito a esse rebanho, inclusive as suas ofertas e seus dízimos. E devemos fazer isso com zelo, queridos, não apenas porque precisamos ser honestos, não. Sim, nós precisamos ser honestos, mas nós não fazemos isso só por conta da honestidade. Nós fazemos isso, queridos, porque um dia nós prestaremos conta diante do nosso Deus. Nós estaremos diante do Senhor, prestando contas de vidas, daquilo que o Senhor tem nos colocado em nossas mãos para administrar, para que o façamos da melhor forma possível. A segunda resposta, a pergunta, por que ir à igreja? Por que se comprometer com a igreja? Nós encontramos em Hebreus capítulo 10, verso 25.
Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. A ordem bíblica aqui de Hebreus, capítulo 10, verso 25, incentiva a não abandonar a comunhão. E o objetivo de não abandonar a comunhão, o objetivo de manter-se na igreja, tem a finalidade de fortalecer a fé e encorajar uns aos outros. Você quer fortalecer a sua fé? Esteja na casa do Senhor. Se você quer encorajar e ser encorajado, você precisa estar na casa do Senhor, especialmente diante da proximidade do dia, ou seja, do retorno de Jesus. É a parousia que está sendo aqui anunciada, o dia do Senhor, o juízo final, é quando Cristo voltará para estabelecer o seu reino e julgar o mundo. Então nós devemos estar preparados, como igreja, sendo igreja, estando na igreja. Não há como fazer isso, queridos, sozinho no nosso lar. Eu sei que alguns talvez já tenham experimentado a ideia de ser desigrejado, mas eu quero dizer para você, que isso não é algo que agrada a Deus. Eu não estou falando apenas como pastor que deseja o rebanho servindo aqui na Gileade de José Walter, não. É o cuidado e a responsabilidade que nós temos com a palavra de Deus, de ouvir Hebreus e dizer, não deixem-se de congregar. Queridos, muitos cristãos desistiram da igreja, e isso é uma pena. Talvez você possa recordar de irmãos que já estiveram aqui nessa igreja, e que já hoje não estão mais servindo ao Senhor. Não estou dizendo que estejam em outra igreja. Se estiverem, amém. Se estiverem servindo noutra igreja, glória a Deus. Eu me refiro, é aqueles que já estiveram conosco, e que hoje abandonaram a fé, apostataram. Queridos, lembre-se, a igreja, ela é imperfeita, ela tem problemas. Afinal, que relacionamento não tem? Por mais santo, por mais puro que seja um relacionamento, existe problema. Relacionamento entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre patrão e empregado, entre colegas, sempre há algum tipo de problema. Mas podemos superar tudo isso e crescer para fazer o que Cristo nos chamou para fazer. Isso significa nos doar, isso significa receber dons, amor e cuidado dos outros, sem que o orgulho nos atrapalhe. Você não foi chamado, queridos, para estar na crista da onda. Você não foi chamado para sozinho brilhar na constelação, não. Quem brilha é Cristo. Nós apenas refletimos o brilho do Senhor Jesus. Nós não temos brilho próprio. Se não for Cristo brilhando nas nossas vidas, nós não somos sol, nós somos lua. Nós apenas refletimos o brilho de Jesus. Por que não devemos desistir da igreja? Alguém poderia perguntar. Porque mesmo que em algum momento a igreja possa ter lhe decepcionado, te ferido, lhe subutilizado, pastor, eu tinha capacidade de fazer tanta coisa na igreja, eu sou formado nisso, eu tenho mestrado naquilo, eu tenho um doutorado naquilo outro, eu tenho um pós-doutorado, pastor, eu tenho tantos anos no evangelho, e a igreja não reconheceu meus talentos, meu ministério, fui subutilizado, estou magoado, estou ferido, estou frustrado. Ou então aqueles que são supervalorizados em tudo, é o fulano, conta chama fulano, é ele, é o bombril, é pau para toda obra, e está cansado, não tem mais forças para fazer nada. Queridos, independente de qualquer coisa, lembre-se, quem é o Senhor da tua vida? Lembre-se, quem é o Senhor da igreja? É a Ele que você está servindo, é a Ele que você se propõe a servir. Ele é o grande pastor em quem não devemos jamais desistir. Ele jamais nos decepcionará. Ele jamais nos abandonará. Ele é quem nos lidera, nos capacita, mas também nos corrige e nos disciplina. E já que Deus não nos trai, nem nos fere, nós podemos permanecer firmes no bom combate. É interessante porque o apóstolo Paulo insta o seu filho na fé, o seu discípulo Timóteo, a combater o bom combate. Mas nos seus últimos dias de vida, o mesmo Paulo, ele diz, combati o bom combate. Que testemunho maravilhoso, queridos, de poder dizer isso aos nossos filhos, de dizer isso àqueles que estão conosco, sendo liderados no ministério ou na igreja, aqueles que caminham ao nosso lado, irmãos em Cristo, e podermos dizer, combati o bom combate.
Amados, nós somos chamados a ouvir a voz de Cristo e obedecer como uma boa ovelha. E é interessante porque nós somos chamados a obedecer como ovelha para sermos alimentados, para sermos protegidos, não para sermos fustigados, não para sermos amedrontados, mas para sermos guardados nele. As ovelhas às vezes dão trabalho, é bem verdade. São teimosas. Meu Deus, como eu já fui teimoso, como eu sou teimoso! Mas apesar disso, Ele está sempre pronto para me buscar, para me guardar, para me livrar dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa, como diz o salmista. A igreja primitiva, queridos, ela passou por um período de grande crescimento e expansão geográfica, mesmo diante da perseguição. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê aquela igreja sendo perseguida, a gente vê discípulos sendo mortos, presos, a gente vê as dificuldades decorrentes da perseguição dos judeus, da perseguição dos romanos, mas apesar disso, aquela igreja cresceu. E a Bíblia descreve muitos exemplos de crescimento espetacular, começando a partir do Pentecoste. Mas há muitas pessoas que não estão com seu nome registrados no livro da Bíblia, mas que fizeram parte da história cristã nos primeiros séculos, como por exemplo, Justino Marte. É interessante porque o sobrenome dele deu a origem à palavra mártire, exatamente por conta da sua morte, do seu sofrimento, em manter-se fiel, apesar de todas as lutas. Às vezes o que nós vemos hoje é que diante das lutas, das provações, as pessoas começam a reclamar, começam a murmurar, e se possível, já abandonam o seu compromisso, abandonam a igreja, e infelizmente alguns até abandonam a Cristo. Queridos, a nossa sociedade está refém da internet, inclusive eu. Não consigo deixar de acessar o WhatsApp, né? Meu Deus do céu, né? Passa mensagem para os irmãos, passa mensagem para a liderança, passa mensagem para o ambiente de trabalho. O WhatsApp, Jesus, só a graça de Deus. E quando não tem a bendita do WhatsApp, ainda tem a história da rolagem. Está lá o dedinho, passando na tela, vendo lá os vídeos e tudo mais. E isso, queridos, é algo que nós precisamos limitar, até mesmo combater. Nós criamos para nós mesmos uma cultura dependente de estímulos e gratificação instantâneos. O nosso temperamento se tornou focado em soluções rápidas e resultados imediatos. Na geração passada, a pessoa comum podia passar a vida inteira em um único emprego. Agora, nos ofendemos se não recebemos uma promoção todo ano, se não trocamos de emprego a cada poucos anos. Ficamos inquietos. A geração das redes sociais se tornou superficial e desinteressada pela igreja, porque a considera entediante. É interessante porque algumas igrejas, diante dessa realidade, procuram fazer com que os seus cultos sejam verdadeiros eventos, grandes eventos. Então a cada culto tem que trazer um cantor diferente, a cada culto tem que trazer um pastor diferente, para não perder a membresia, para todo tipo estar movimentando o povo. Queridos, quem faz o movimento na igreja é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver aqui, Ele vai usar aquele que vai subir aqui, por mais miserável pecador que ele seja, e eu sou o principal. A nossa vida, queridos, não está enraizada em eventos. A nossa vida está enraizada na cruz do Calvário. Nós somos uma sociedade que se concentra na rejeição e no fracasso. E esse foco tantas vezes nos paralisa, impedindo-nos de alcançar o nosso pleno potencial. Há algumas pessoas que ficam só olhando para as suas feridas. É interessante porque às vezes a gente até vê isso nas postagens dos irmãos, quer seja no Instagram, quer seja nos grupos de WhatsApp. É aquele sentimento da dor que nunca consegue ser amenizada, ser sarada. Precisamos entender, queridos, que a nossa atitude enquanto igreja é diferente. Eu sei que hoje são tantas as denominações, tantos os estilos para escolher. E assim, alguns ficam como pulando de uma igreja para outra, sem nunca se envolver completamente, ou usar os seus dons e talentos que Deus tem lhe dado para o reino. Não é para a sua apresentação. E aí vem o tédio, e o tédio acaba por vencê-lo e levá-lo à desistência. Pode ser que em sua leitura bíblica você já tenha visto os apóstolos ou outro personagem da palavra de Deus assustados. Algumas vezes a gente vai ver os apóstolos amedrontados, como naquele dia que eles estão no barco e se levanta uma grande tempestade.
ou mesmo alegres. Imagina quando os discípulos voltaram, depois de curar os enfermos, depois de operar milagres e sinais, e eles se alegraram: Senhor, nós expulsamos demônios no teu nome, nós curamos os enfermos. Eles voltaram alegres. Ou quem sabe cansados, depois de uma longa caminhada, depois de um dia fatigante, o cansaço se abateu contra os seus corpos. Ou até mesmo tristes, diante da morte do mestre, de ver aquela multidão faminta e não terem como resolver o problema da comida deles. Mas nós nunca os veremos entediados. Deus quer que sejamos cheios de significado e propósito. Devemos ir à igreja para que possamos participar de forma significativa e com propósito, usando os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades para o reino, para abençoar outras vidas. Precisamos, amados, ser atraídos para a igreja por uma razão mais profunda do que a promessa de entretenimento ou mesmo de vida eterna. Se você tem vindo para a igreja apenas para o entretenimento, olha, eu soube que lá na Gileade tem um grupo de louvor fantástico, é o Proclamai, oh glória a Deus! Se você vem para a igreja apenas porque você está esperando, não, eu vou para a Gileade José Walter, porque eu quero ter garantido o meu passe direto para a eternidade. Queridos, o motivo de nós sermos atraídos para a igreja é muito mais profundo do que isso. O motivo de nós sermos atraídos para a igreja não são os eventos, congressos, conferências, encontros, pequenos grupos, círculos, nada disso, queridos. O que nos atrai a estar na igreja é porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, é Ele que conduz a sua igreja, e sob a sua liderança, sob a sua direção, nós prosseguimos para o alvo, crendo que Ele tem nos preparado mansões celestiais. Sem isso, queridos, aqueles primeiros cristãos, sem isso, nós em pleno século 21, jamais poderíamos ter, no caso deles, crescido, e no nosso caso, crescermos demonstrando coragem, mesmo diante de perseguição. Eu quero dizer para você, que ir para a igreja é porque você vai encontrar aqui um lugar de pertencer. Essa igreja é um lugar onde você vai se sentir acolhido, pertencendo a Cristo, fazendo parte do corpo de Jesus. Mas também essa igreja é um lugar para servir. Se você tem vindo à igreja apenas para ser servido, queridos, precisamos mudar de pensamento. Ser igreja é poder servir, é poder abençoar, é poder estender a mão ao necessitado, é poder fortalecer o fraco, é poder estender o ombro amigo àquele que está triste. Mas também, queridos, a igreja é um lugar de crescer, de crescimento. É um lugar onde o povo de Deus é edificado, aonde o povo de Deus no início pode até alimentar-se de leite espiritual, mas o objetivo é poder se alimentar de coisas sólidas, é poder crescer, avançar na presença do Senhor. Ser igreja também é um lugar para trabalharmos juntos. Há muito o que fazer, queridos. Pastor, eu não tenho um cargo, eu não sou obreiro, eu não sou diácono, eu não sou presbítero, eu não sou pastor. Queridos, não é com título que nós fazemos a obra do Senhor. Quantas vezes eu fui naquela Praça José de Alencar com outros jovens pregar a palavra de Deus, a igreja nem sabia que eu estava indo para lá. Juntava 2 jovens, 3 jovens e íamos lá. Um dirigia, o outro cantava e tocava, e o outro pregava. E aí a gente fazia isso. Quantas vezes não peguei ônibus pregando o evangelho no trem, em praça pública. Não precisei de um título para fazer isso. Mas hoje nós vivemos o tempo dos títulos. As pessoas só querem pregar se for no púlpito da igreja. E se tiver muita gente. Culto de oração, não vale a pena, é pouca gente, pastor. Conte comigo num culto de domingo. Queridos, nós precisamos honrar a Deus, edificando vidas, independente do lugar, da quantidade. É quando nós nos colocamos para trabalhar juntos, porque a igreja traz benefício espiritual, não apenas benefício material. O pastor estava certo de que eu ia receber uma casa própria, eu ia agora orar e Deus ia me mandar um carro novo. Eu até passei ali, vi um carro bonitão ali e já decretei, esse é meu irmão, faça isso não, que pertence à presbítera, deixa o carro da irmã.
Nós recebemos bênçãos, queridos, quantas bênçãos. Nós estamos aqui, usufruindo de um tempo de comunhão, de celebração ao Senhor, quando tantas pessoas estão em hospitais, estão em presídios, pessoas às vezes que nós já convivemos, até na igreja. O presbítero Cleiton outro dia foi visitar um irmão, que cometeu um grave pecado, alguém que estava sempre à frente de ECCs, participando de eventos, e que hoje está preso, desceu ao presídio. Isso é tristeza, isso é escândalo ao Evangelho, isso entristece o coração da igreja. Queridos, nós precisamos entender que há um benefício espiritual na nossa vida, de estarmos aqui hoje, celebrando, participarmos da ceia do Senhor, em gratidão a tudo que Ele fez, tudo que Ele tem feito. Eu queria convidar você, que é igreja, e aqui eu não me refiro à denominação, eu digo você que é igreja, porque você é corpo de Cristo, você faz parte da igreja invisível do Senhor, quer seja da Gileade, você que está nos visitando de uma outra igreja, mas você que é igreja, coloque-se de pé nesse momento, nós vamos estar orando em nome de Jesus. E eu queria, nessa noite, assumir um compromisso com Deus, e o meu convite é que você também faça esse compromisso com o Senhor. Eu não sei como está a sua caminhada ao longo desses últimos meses, últimos anos. Eu não sei como você tem encarado o estar na igreja e o ser igreja. Mas o que eu quero te dizer é que o mesmo Deus que esteve com o apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios, o mesmo Deus que esteve com o escritor aos Hebreus, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, está dizendo para você: não deixe de se congregar. Você é corpo de Cristo. Você é a menina dos olhos de Deus. Você foi comprado por um alto preço, preço de sangue. Mesmo ainda pecador, Ele te resgatou, porque Ele muito te amou. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer por nessa noite, poder apresentar, ministrar a Tua palavra, porque eu sei, Senhor Deus, que primeiramente ela falou ao meu coração, o compromisso, Senhor, que eu devo renovar, que eu devo, Senhor Deus, ter diante de Ti. E assim como Elias, que toma aquelas pedras, que renova a sua aliança, que refaz o altar do Senhor, o mesmo povo que tantas vezes se curvava a ídolos, aquele povo assiste o profeta Elias restaurar o altar. Nessa noite, Senhor, queremos restaurar o nosso altar. Meu Deus, em nome de Jesus, manda fogo do céu, Senhor. Oh Deus, visita a Tua igreja com dons espirituais. Meu Deus, em nome de Jesus, renova as nossas forças, restaura o nosso vigor. Remove, meu Deus, aquilo que não te agrada. Retira, meu Deus, todo o embaraço. Oh Deus, queremos, Senhor, nos curvar, nos dobrar diante de Ti, porque Tu és o nosso Deus e somos propriedade Tua. Ó Pai, que possamos nos comprometer contigo, com o Teu reino, com a Tua igreja, com o Teu povo, e que nada, nem ninguém, nem o diabo, nem as forças malignas venham nos separar do nosso amor por Ti, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. É em nome dEle que eu te oro e te agradeço. Amém.